A mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar os nossos vídeos com os seus grupos de amigos. Alie-se conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama a Deus e a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 9. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Glórias ao nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te abra os olhos e te traga discernimento, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus, confesso, irmãos, que a mim me custa crer que certas coisas aconteçam e estejam acontecendo
povo de Deus, principalmente, meus irmãos, neste momento tão particular da pandemia que o mundo está atravessando. Como se já não bastasse as pessoas imersas em mentiras, informações falsas, fake news, temos agora também o povo de Deus que deveria se unir e se intensificar no uso da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem poder para curar e para salvar. Mas vemos as pessoas de Deus ocupando espaço na mídia, nos noticiários, e sendo motivo de piadas e gozação, por estarem apresentando propostas de soluções milagrosas para a prevenção e cura desse vírus maligno que assola o mundo. São pessoas, meus amados, que não possuem qualquer fundamentação médica ou científica, propondo aquilo que a medicina não endossa. São pessoas também de fé questionável, apresentando às ovelhas do Senhor soluções que a fé não recomenda. É preocupante, meus irmãos, que tenhamos irmãos que se apresentam como interessados na divulgação do Evangelho, mas que em realidade estão mercantilizando a fé dos fiéis, tentando tirar proveito do povo que tem pouco conhecimento da palavra e das verdades de Deus. Meus irmãos, que isso sirva de alerta a todos nós, porque esse é o verdadeiro objetivo dessa mensagem. É preciso tomar muito cuidado com o lugar onde depositamos a nossa confiança, com as pessoas em quem apoiamos a nossa fé. Nem todo lugar que tem uma placa dizendo igreja é a casa de Deus. E isso é bíblico, meus irmãos. E nem todo aquele que diz a Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente os que se dedicam a fazer a vontade do Pai, a defender os interesses de Deus e não os seus interesses próprios. E que ninguém se surpreenda, meus irmãos, porque esse é também um dos sinais do final dos tempos e da triunfal volta de Jesus. Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o mundo está abalado. E agora falo em particular do nosso país. Já são dezenas de milhares de vidas consumidas pelo mal, já nos primeiros meses de pandemia. Então, meus irmãos, temos também dezenas de milhares de famílias chorando a morte dos seus entes queridos, parentes e amigos.
é sem dúvida, meus irmãos, uma situação angustiante. Meus irmãos, não importa se eram pessoas do mundo ou pessoas de Deus, a ordem de Deus é para amarmos ao nosso próximo. Ele não disse para julgarmos as pessoas e amarmos apenas o povo de Deus. Nós também não éramos povo de Deus antes de nos convertermos. Então, temos que amar a todos, sejam eles irmãos ou não. O fato é, meus irmãos, que diante do sofrimento das pessoas, nós sofremos também, por empatia. E mesmo sofrendo, ainda procuramos consolá-los com o nosso amor. Ainda que chorando, nós também, intimamente, a exemplo do amor que Cristo nos ensinou e recomendou. E dentro desse cenário desolador, meus irmãos, em que o mundo inteiro se preocupa em prevenir o contágio pelo vírus e curar aqueles que foram contaminados, numa ajuda ao próximo, eis que se levantam as mentes oportunistas, alheias ao sofrimento da população, tentando tirar proveito do desespero das pessoas em benefício próprio, pisando nas feridas daqueles a quem deveriam amar e consolar. Mas o Senhor não está alheio a nada do que acontece neste mundo. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, do segundo livro de Crônicas, vemos a revelação do profeta Micaías de que Deus dera permissão a um espírito maligno para que fosse um espírito de mentira na boca de todos os profetas do rei. É claro, meus irmãos, que esses eram falsos profetas, mas o Senhor concedeu aquela permissão para cumprir com um objetivo determinado. Aí você pode estar perguntando, mas Deus usa as forças do mal? Meus amados, Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, da forma como Ele quer. Afinal, Ele domina sobre tudo e sobre todos e está no controle de todo o universo. Observe que no livro de Jó, Deus deu permissão ao próprio Satanás para causar todo o mal na vida de Jó, um homem justo e fiel. Mas sabemos que ao final, Deus recompensou a Jó abundantemente de todas as perdas que ele sofreu. Mas o que queremos destacar aqui, meus irmãos, é que, primeiro, existem falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. E precisamos estar atentos a isso.
na forma como a Bíblia nos instrui. Segundo, existe um espírito de mentira operando no mundo, inclusive nas bocas dos falsos profetas. E o terceiro aspecto, meus irmãos, é aquilo que todos nós já sabíamos de antemão e que serve apenas para confirmação. É que os falsos profetas estão operando sob o domínio de Satanás. Então, existem muitos irmãos que pensam que estão servindo a Deus, mas se estão debaixo do engano, estão, na verdade, servindo a Satanás. Existem outros irmãos que pensam que estão participando da obra de Deus com seus dízimos e ofertas alçadas, mas, dependendo do local onde contribuem, podem estar participando da obra do inimigo. Meus amados, é preciso tomar muito cuidado, orar constantemente ao Senhor e pedir sabedoria para não sermos envolvidos pelas ondas do engano. Esta vida é um campo minado, meus irmãos. Não basta termos boas intenções. Precisamos agir corretamente, fazendo o que é certo. E também não nos enganemos, meus irmãos. Não nos enganemos a nós mesmos. Pedro, mesmo sendo um homem de Deus, assegurou que ficaria com Jesus até a morte. Mas logo em seguida, quando Jesus foi preso, negou que o conhecia para salvar a própria pele. E foi desmascarado, meus irmãos, por um galo. Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois, Lucas 22:33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Lucas 22:54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo:
mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, a criatividade do homem não tem limite. Quisera que ela fosse toda canalizada para o bem. E no meio evangélico, para a obra e as verdades de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, essa não é a nossa realidade. Agora temos o mais novo fenômeno da cura do coronavírus através de uma muda de pé de feijão. E as pessoas creem e pagam R$1.000 por cada semente, esperando conseguir um milagre. Mas aí surge a pergunta que não pode calar. Quantos foram curados? Onde está o testemunho de fé daqueles que foram curados? E a comprovação médica da cura? E onde está isso na Bíblia? Analisemos uma coisa, meus irmãos. Cura pela fé existe. Isso é um fato real e é bíblico. Eu mesmo tenho dezenas de testemunhos a esse respeito. Mas é a fé no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus, e não a fé em um broto de feijão. A Bíblia, meus irmãos, nos orienta de que é Jesus quem nos cura. E para que isso aconteça, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e buscar a face dele, a face de Jesus. Então, meus irmãos, se fosse a cura pela fé, não deveria ser a fé em uma muda de planta, que não tem poderes medicinais e muito menos para realizar milagres. E que nesse caso, meus irmãos, passou a ser um elemento de idolatria. Jesus livra, cura, liberta e salva. Mas o broto de feijão não. Ídolos, meus irmãos, não curam a ninguém. A fé sim, cura e salva. Mas somente a fé genuína no nosso Senhor Jesus. Também, meus irmãos, nós não estamos autorizados a vender milagres. Jesus nunca cobrou para curar a ninguém. Tiago nos ensina que a oração da fé salva o doente. E mais, que confessemos aos nossos irmãos os erros que cometemos contra eles e peçamos o devido perdão. E concedamos também perdão aos irmãos, porque isso também cura as enfermidades. Ídolos, meus irmãos, não tem poder algum, mas grande poder
tem a oração feita por um justo. Segunda de Crônicas 7:13. Se eu fechar os olhos e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 5:13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Meus amados, aí cabe uma pergunta oportuna. Meus irmãos, onde está o temor de Deus? Eu não sei se fico mais indignado com quem pratica esses atos ou com quem se deixa ser enganado. É muita ingenuidade. E nem mesmo o desespero por ter algum parente ou conhecido contaminado justifica que a pessoa se agarre a uma proposta tão absurda. Na verdade, uma proposta mágica. Meus amados irmãos, Jesus nunca cobrou nada de ninguém para realizar milagres. E ele opera ainda, no dia de hoje, gratuitamente. Onde houver qualquer cura milagrosa, meus irmãos, tem que ser pela fé e não pelo dinheiro. E Deus também não cobra nada pela fé. Ao contrário, meus irmãos. Ele a distribui gratuitamente entre o seu povo. Então, tem que ser tudo grátis, meus irmãos. Pela fé, sem qualquer tipo de interesse econômico. Afinal, quem é que cura? É Deus ou o pastor? É claro que é Deus. E se Deus não cobra por milagres, quem é o homem para cobrar? Desconfiem, meus irmãos, de tudo que surja dentro da igreja que envolva dinheiro, exceto os dízimos e as ofertas voluntárias, que são bíblicos. E também, meus irmãos, nunca ofereça nada além do razoável. Sabemos de pessoas que ofertaram casas, carros, fazendas, terrenos e perderam tudo. E estão agora na bancarrota. Alguns até com ação na justiça para tentar reaver o seu patrimônio. Mas Deus está vendo
Tudo isso, meus irmãos. E a justiça dele virá. Mas, meus irmãos, sejamos razoáveis. Deus nos deu olhos e nos dá sabedoria e discernimento. Então nós também precisamos ver. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Glórias a Deus. Meus irmãos, e como eu poderia deixar de ser essa história do broto de feijão? Virou chacota das pessoas do mundo. Mas não apenas contra o seu Criador, mas contra nós, contra toda a comunidade evangélica. Essa é a comédia do momento. Já estão chamando as mudas de feijão de medicina tiririca, de cloroquina de Jesus, entre outras coisas. Infelizmente, meus irmãos, atitudes como essa impedem todo o trabalho que as congregações sérias estão realizando para alcançar mais almas, para trazer mais pessoas para Jesus. Por quê? As pessoas se fecham. Nós também nos fecharíamos, meus irmãos, se ainda estivéssemos do outro lado. Isso devido a algumas pessoas que estão com seu sal insípido. E como diz a palavra, quando não somos capazes de salgar, somos pisados pelas pessoas do mundo. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 2, 3. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Glórias a Deus. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mateus 5, 13.
Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelo homem. Fica claro, meus irmãos, que os enganos ao povo de Deus não cessam nem mesmo durante a pandemia. Mas que não venham agora os irmãos, inimigos dos dízimos, dizer que eu estou condenando o ofertório. Coisa que eu sempre defendi. Absolutamente, meus irmãos. Eu sigo a Bíblia. E sei que os dízimos e ofertas são bíblicos. E mais, compreendo perfeitamente a razão da existência dos mesmos. Tanto que sou dizimista fiel e sempre que possível ofertante também. Faço isso porque sei que dízimos e ofertas são fundamentais para a continuação da obra de Deus. O que eu repudio, sim, são os abusos que são praticados todos os dias contra os irmãos mais fracos na fé, as inocentes ovelhas do rebanho de Deus. Meus irmãos, nem todos os enganos ao povo de Deus têm interesse financeiro, muito embora a maioria tenha. Alguns aparentam inocência, mas ainda assim são enganos. E agora aparece também um irmão propondo fazer gargarejos para prevenir o coronavírus. Meus amados, onde está a comprovação científica disso? O povo de Deus envolvido com fake news? Mais uma vez dizemos, meus irmãos, se é cura pela fé, é pela fé em Jesus, e não em qualquer elemento. Tudo que se interpõe entre nós e Deus é um ídolo. Então, isso também é idolatria. Idolatria não cura. O único que consegue, meus irmãos, fazer a idolatria é ativar a ira de Deus. Salmo 34, 13. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios te falarem o engano. 2 de Coríntios 6, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, existem outras situações que se publicam pela mídia, ou se exibem pela televisão, que a gente se esforça, mas não consegue crer. Não dá, meus irmãos. São situações fantasiosas que também maculam a confiança, não apenas do autor, mas de todo o povo de Deus. Situações, meus irmãos, que não estão diretamente relacionadas com dinheiro, mas é claro que indiretamente sim. E continuam ocorrendo. E também tirando proveito desse momento difícil para a humanidade. Eu lhes confesso, meus amados irmãos, que eu não sou muito amante de televisão e muito menos de programas religiosos em geral, inclusive dos evangélicos. E por que isso? Porque a grande maioria está disseminando a lei de Moisés.
extinta a lei de Moisés e a idolatria. Ninguém fala da verdadeira graça, que é a vida em espírito, pela fé em Jesus e na sua obra, à exceção de uma congregação. Mas disso ninguém comenta. Ocorre, meus irmãos, que o que apresentam essas congregações não é o Evangelho, é judaísmo. Outros estão propagando a mentira, o que também é lamentável. Eu sou cristão evangélico, meus irmãos, e não judeu, e busco sempre a verdade e não a mentira. Mas outro dia, me deparei na televisão, casualmente, com um desses programas ditos evangélicos e fiquei muito preocupado com o que tive oportunidade de observar. Alguém me explique essa lógica que eu não consigo entender. A pessoa faz uma oração e 2 minutos depois já tem uma enxurrada de testemunhos de curas, todas ocorridas durante a oração. Com um detalhe, meus irmãos: oração com um copo d'água. Então é fé na água e não a fé em Jesus. Ainda que fosse pela fé no Senhor, como pode ser, meus irmãos, que em 2 minutos alguém possa ter comprovado uma cura? Não seria temerário alguém afirmar que foi completamente curado em tão pouco tempo? Eu, pessoalmente, meus irmãos, só testificaria tão rapidamente se fosse uma oração de fé, fé em Jesus, e um anjo me confirmasse a cura. Senão, teria que buscar uma comprovação através de exame e laudo médico. Afinal, pela internet, meus irmãos, qualquer um pode testemunhar o que quiser. Isto é, se é que estão testemunhando mesmo. Mas a situação, meus irmãos, se agrava ainda mais quando a pessoa testifica de cura de HIV ou do coronavírus. Mas eu vi nesse programa, meus irmãos, inclusive o testemunho de uma família em que os 5 integrantes estavam contaminados com o vírus e após a oração estavam todos curados. Como pode ser, meus irmãos, que uma pessoa infectada com HIV pode afirmar em tão pouco tempo a sua cura? Como pode ser que os 5 membros da família todos comprovaram a cura obtida em apenas 2 ou 3 minutos após a oração? E a oração de fé na água. Não daria tempo, meus irmãos, nem mesmo de realizar os testes de comprovação. Eu imagino a cena dos 5 familiares sentados diante da televisão e no final da oração o primeiro diz: estou totalmente curado. E o segundo diz: eu também. E assim todos. E antes mesmo de dar glórias a Deus, agarram o celular e mandam uma mensagem de testemunho para esse programa, confirmando uma cura repentina.
Meus irmãos, eu não creio em mágicas e não aceito mágicas. Nesse caso não existe, meus irmãos, um apelo direto por dinheiro. Mas certamente o objetivo é a fidelidade, o que irá, em algum momento, representar mais dinheiro. É uma lástima, meus irmãos, que essas coisas só aconteçam porque existem pessoas que acreditam. Meus amados irmãos, confiemos em Jesus e não no homem. Ore ao Senhor, peça sabedoria, peça que Ele te esclareça e te retire da lei, da idolatria e da mentira. Não seja participante desse pecado, meu irmão. Saia das ondas do engano. Liberte-se no nome de Jesus. Realmente, meus irmãos, eu evito e vou continuar a evitar os programas de televisão do povo de Deus. Vídeos, eu nem abro. É só profecia daqui, profecia dali, e nada se cumpre. É tudo fake. Tudo produzido com títulos chamativos para atrair as pessoas e ganhar visibilidade na mídia. Algumas vezes, meus irmãos, tenho a sensação de que o povo de Deus está adormecido. Aí eu compreendo, porque a palavra de Deus nos diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Andais como sábios e não como nécios. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Jeremias 6:13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Meus irmãos, os enganos ao povo de Deus não são coisas de agora. Eu tenho conhecido pessoas de grande confiança, amigo há muitos anos, na verdade há décadas, que muito embora não seja evangélico, respeita e não ataca o povo de Deus. Ele combate sim, como qualquer pessoa, os abusos praticados em algumas congregações, assim como ele condena também, meus irmãos, a inocência e a ingenuidade de algumas pessoas do meio evangélico, por se submeter a tudo o que se vê na mídia em geral, que é contrário a todo bom senso e que não se encontra na Bíblia. Mas isso nós fazemos também, meus irmãos. Nós repudiamos também essas pessoas e essas atitudes. Me conta esse amigo, meus irmãos, que um certo dia, há muitos anos atrás, ele estava integrando uma equipe de profissionais que prestavam serviço a uma instituição, fazendo uma instalação determinada em uma igreja evangélica na capital de São Paulo. Quando, em meio à realização do trabalho,
o culto começou. E eles não interromperam a sua atividade. E durante o culto, ele teve a sua atenção voltada, meus irmãos, para uma pessoa que era um antigo conhecido dele e que entrava pelas portas da igreja usando muleta. Ele se preocupou muito e pensava consigo mesmo: o que será que aconteceu com ele? Algum acidente? Alguma enfermidade? E durante o culto, lhe chamou a atenção que aquela pessoa, sua conhecida, recebeu a oração e atirou fora as muletas. E passou a caminhar normalmente, glorificando a Deus. E todos os presentes aclamaram juntos aquele milagre. Esse meu amigo ficou maravilhado, meus irmãos, com o ocorrido. E como havia se compadecido tanto e se preocupado pelo seu conhecido, ao final do culto, foi ao seu encontro para perguntar o que havia acontecido com ele, para chegar àquele estado em que ele entrou na igreja. Meus amados, a resposta foi a mais inesperada possível. Foi um golpe, na verdade, no coração do meu amigo. Disse a pessoa para ele: não aconteceu nada não, meu irmão. É que eu estava precisando ganhar algum dinheiro e então aceitei. Meus irmãos, isso é uma vergonha. É inacreditável que aconteça coisas assim dentro da casa de Deus. Não creiam, meus irmãos, em tudo que se apresenta em público, e principalmente pela mídia e pela televisão. Todos falam em fake news, mas já é hora de se começar a falar em fake miracles. Não creiam também, meus irmãos, em todo lugar que leva o nome de igreja. Leiam a Bíblia. A Bíblia fala do espírito de mentira. Confie no Senhor, não confie em qualquer pessoa. Meus irmãos, eu esclareço que esse meu amigo não tinha qualquer razão para inventar essa história. E ele estava e permanece até hoje em pleno gozo das suas faculdades mentais, graças a Deus. Também esse não foi o único relato de ocorrência desse tipo de que tomei conhecimento. E creio que vocês também, irmãos, já devem ter ouvido falar de algo similar. O problema, meus irmãos, é que diante dessa ocorrência, ele ficou absolutamente chocado e decepcionado e generalizou o problema. Porque já declarou que não quer saber de igrejas. O apóstolo João, meus irmãos, nos recomenda a não crermos em todo espírito, devido aos falsos profetas e ao anticristo, que já estão no mundo. Mas tomemos cuidado. Existem muitos profetas, atores, que confessam ao nome de Jesus apenas com as suas bocas e com os seus bolsos, e não com o coração. O profeta Miqueias também nos revela que os inimigos do homem são os da sua própria casa. É preciso ter muito cuidado, meus irmãos. Existem bons profetas, existem profetas verdadeiros, homens de Deus, mas precisamos tomar cuidado. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Miqueias 7:5. Não creiais no amigo, nem confiais no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glórias a Deus. Meus irmãos, são 3 as grandes pragas que estão entre o povo de Deus. Além de Moisés, a idolatria e a mentira. E existem ainda aqueles exploradores que se dizem cristãos, mas nós não sabemos se são de Deus ou não, porque estão escondidos atrás de um monitor. Outro dia, meus irmãos, uma pessoa me chama no meu privado pedindo nada mais, nada menos que 50 mil reais para abrir um negócio. E nem era um empréstimo, ele queria uma doação de 50 mil reais. E ainda teve a petulância, meus irmãos, de me dizer assim: eu profetizo que Deus vai te restituir isso em dobro. Eu disse, meu amado, se você tem fé o suficiente para fazer essa afirmação, então ore a Deus, pedindo que Ele mesmo te conceda, não 50 mil, mas os 100 mil. E seja feliz. Outro dia, meus irmãos, uma jovem, aparentemente motivada por uma das minhas mensagens, também entrou no meu privado, iniciando com um comentário alusivo ao vídeo. E depois pedindo para que eu patrocinasse um curso que ela queria fazer. Imagine, irmãos, uma pessoa que eu não conheço, vivendo do outro lado do país, sem qualquer evidência de que queria mesmo fazer um curso ou usar para outra finalidade, até mesmo para o uso de entorpecentes, como se vê tanto por aí. Eu a recomendei procurar o financiamento estudantil do governo. Meus irmãos, não percam o seu tempo e não se surpreendam, e me perdoem, se eu não responder e nem mesmo abrir as suas mensagens. É preocupante, meus irmãos, ver o povo que é de Deus e não dos pastores, que isso fique muito claro, sendo levado pelas ondas do engano, por aqueles que se utilizam da fé das pessoas e lançam as suas armadilhas como se fossem as coisas mais corretas, mais acertadas do mundo, como se fossem coisas propostas por Deus, tripudiando sobre a inocência e boa fé das pessoas. É lamentável, meus irmãos, que para aqueles que procedem assim, não haja nenhum temor de Deus, tampouco amor a Deus, muito menos amor aos irmãos. Apenas amor à própria conta bancária. Mas uma coisa, meus irmãos, podemos todos estar certos. Existe
e sempre existirá a justiça de Deus. Ezequiel 22, 28. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Mateus 15, 18. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meus irmãos, esta mensagem está terminando, mas esse problema, infelizmente, não. Porque a lei de Moisés, o engano e a idolatria não dão sinais de que estão perto do fim. Certamente, meus irmãos, ainda teremos mais publicações para trazer à tona as verdades de Deus e mais esclarecimentos para fazer o povo que é de Deus conhecer as verdades de Deus. Mas não podemos, meus irmãos, não poderíamos concluir sem deixar para os irmãos a orientação bíblica de como procedermos contra todas essas situações. É justamente, meus irmãos, o trecho final que estamos apresentando aqui embaixo, que está na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo da Tessalônica e a todos nós. Examinai tudo, retende o bem. Meus amados, essa é a orientação que provém de Deus. Examinai tudo significa dizer que a priori não confie em nada. Nada é nada, meus irmãos. Busque sempre na Bíblia a confirmação de tudo que você vê ou ouvir, para estar seguro, principalmente com relação às soluções mágicas. Afinal, foi para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra, para usarmos durante todo o tempo. Você já notou, meu irmão, a lista dos trechos bíblicos utilizados que apresentamos ao final de cada mensagem? A dessa mensagem vai aparecer daqui a pouquinho. É para examinar mesmo, meus irmãos, e conferir de verdade. Examine tudo, de todos. Confira repetidas vezes à luz da Bíblia. O que não conferir, meus irmãos, o que não bater com a Bíblia, elimine, delete, descarte, porque não provém de Deus. Quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar se você estiver em um computador ou tocar se você estiver em um celular ou tablet na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o nosso crescimento
na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão e minha irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Saia da lei, saia da mentira, saia das ondas do engano, no nome de Jesus.